A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe grandemente a todos. Hoje eu vim trazer um pouquinho das minhas devocionais, aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração e senti de fazer algumas gravações, aproveitar um pouquinho o tempo de descanso hoje. Estou um pouco gripada, então eu vou fazer alguns vídeos aí de 15 minutos com um pouco das devocionais que o Senhor fala comigo. Então, para não ter muito tempo, eu já vou começar aqui a falar um pouquinho. Não vou editar conteúdo, não vou fazer nada com relação à edição e corte. Nós vamos dar sequência aqui e ir em frente. Eu estou com a minha linda camiseta que eu ganhei de presente de aniversário. Olha como Deus é bom. Aniversário daqui uns dias, mas já fui presenteada. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma das devocionais que Deus falou comigo, a devocional sobre qual é a fonte da vida. Aquilo que Deus fala conosco, aquilo que o Senhor coloca muitas vezes na madrugada nos nossos corações. E eu sou alguém que, conforme o Espírito Santo vai falando, ele vai ministrando, ele vai trazendo a ministração e ele vai encaixando as palavras. Então ele vai dando o direcionamento para que eu possa pegar uma palavra aqui, fazer uma junção com outra e com outra, e conforme ele vai falando, depois eu vou escrevendo e o Senhor fala muito ao meu coração. E eu tenho algumas ministrações aqui que o Senhor coloca no meu coração, fala comigo, trata no meu coração, e hoje eu trouxe aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Uma das passagens que Deus falou comigo, essa aqui foi dia 10 de fevereiro, essa ministração, sobre Isaías 33:16 e Apocalipse 22:1, juntamente com Números 20:12. O Senhor fala sobre qual é a fonte da vida. E aí ele traz para o meu coração esse versículo sobre habitar nas alturas. Então vamos ler o que Deus fala. Vocês veem que eu não deixo nada assim marcado, demarcado. Eu vou fazendo conforme o Senhor vai falando no meu coração. Isaías 33:16, Deus fala sobre: este habitará nas alturas e as fortalezas das rochas, desculpe meu espanhol, serão o seu refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Então Deus está falando aqui sobre águas. E que águas são essas? Que águas são essas que Deus está falando aqui em Isaías? Que promessas são essas que Deus está trazendo aos nossos corações? Ele está falando em habitar, em residir, em permanecer, em fazer parte, em descansar, em se alegrar na sua presença. Ele também nos traz um lugar secreto, um lugar onde há uma fortaleza, um lugar de alto refúgio. E ele nos traz firmezas em tempo de tribulações. Também nos traz a esperança de providência, o pão será dado e as nossas necessidades serão supridas pela mão divina. Então esse versículo, ele nos traz uma água certa, uma água que é a fonte da vida. E essa água também, o Senhor fala conosco lá em Apocalipse 22:1. Vamos para Apocalipse 22:1. Gosto muito de pegar a Bíblia para que nós possamos ter com ela um relacionamento constante. Então, Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o caminho da vida eterna, uma palavra inabalável do Senhor para as nossas vidas. Aqui, o rio da água da vida eterna, o Senhor está falando de um rio puro, claro como um cristal, emanando do trono de Deus, a fonte divina, procedente do trono
e do Cordeiro de Deus. A promessa, a água da vida, a garantia da vida eterna para os fiéis. É isso que o Senhor está falando aqui conosco. E Ele traz para nós a esperança, o permanecer, aquilo que é eterno, aquilo que nos sacia, aquilo que nos coloca num lugar diferente diante de qualquer cenário. Mas Ele também está falando aqui sobre o hoje, sobre aquilo que nós vivemos hoje, sobre aquilo que nós estamos vivendo nesse presente, nesse momento nas nossas vidas. E o Senhor traz para nós que muitas vezes a pressa, muitas vezes a falta de confiança faz com que nós bebamos águas que não saciam a nossa sede. Então ali o Senhor ministrou no meu coração sobre isso. Muitas vezes nós vamos ser impelidos a beber de fontes distintas, de fontes que não são que não é a fonte da vida eterna. É uma fonte passageira, é uma fonte momentânea, uma fonte que não vai saciar, que pode, por algum momento, te dar a sensação de que você está preenchido, mas você torna a ter sede constantemente. E essa fonte, o Senhor fala sobre ela. Que fonte é essa? Se nós formos lá para Números, capítulo de número 20, o Senhor está falando sobre a fonte das águas de Meribá. Uma sede que pode ser perigosa, uma sede que pode nos levar à impaciência e aos planos de Deus serem abortados nas nossas vidas. Aqui nós vemos Moisés com um povo que vinha com ele já caminhando pelo deserto, um povo impaciente, um povo que estava cansado, um povo que estava buscando no desespero saciar a sua sede. Então eles vão até Moisés e eles pedem para Moisés. E quando Moisés fala com Deus, Deus dá a ele uma direção. E ele não cumpre aquilo que Deus tinha dado. E aqui, obviamente, que existe uma outra forma, né, de ministração que Deus pode usar para esse sentido aqui, mas o Senhor quer falar conosco sobre as águas que ali se geraram. O Senhor, ele quer falar sobre as águas que aquele povo não santificou diante dele, ali em Números 20, 12. Então o Senhor está falando sobre as águas que foram feridas, sobre a impaciência do povo. O povo tinha pressa, o povo não confiava e constantemente estava reclamando. Então Moisés, sob pressão, ele se irrita, ele se desestabiliza com aquilo. Então o Senhor diz a Moisés: porém, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Não, ou outras versões, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Então imagine esse povo que tinha sido escravo, que vinha caminhando ao longo de tantos anos, que tinha passado por tantas provações e tantas lutas. Ali naquele momento eles perdem a terra que Deus havia prometido, por conta da impaciência. E não só isso, eles induzem Moisés a estar ferindo, porque Moisés ele perde a paciência naquele momento. Essa sede perigosa, muitas vezes nós atravessamos no deserto. Muitas vezes nós estamos vivendo um momento nas nossas vidas, onde vão aparecer situações, circunstâncias, em que nós vamos sentir sede, em que nós vamos nos paralisar. E essas águas, elas são águas feridas, essas águas, elas podem matar a sede temporariamente, mas não garantem a vida eterna. Essa água pode ter uma contaminação, essa água pode abortar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Então, muitas vezes, nós bebemos uma água diferente e não entendemos depois o porquê que aquilo que Deus prometeu para nós foi abortado. A fonte errada pode declinar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então nós temos que tomar um cuidado para depois não ficar cobrando Deus. Quando nós não entendemos o processo que nós estamos passando porque bebemos da fonte errada.
Bebemos da água que estava contaminada. Bebemos da água da mentira, bebemos da água do engano, bebemos da fonte que muitas vezes não é aquilo que Deus tinha para nós. Aquele povo tinha uma terra prometida, aquele povo tinha algo diferente. Eles caminhavam em direção ao foco, mas eles perderam isso por conta das provações, por conta das lutas. Nós somos alvos constantes e direcionados para bebermos das fontes erradas, para fazermos alianças erradas, ou para, no meio do processo do deserto, desistirmos daquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor quer que nós possamos entender que nós temos um foco e um alvo, e que os prazeres momentâneos não podem nos tirar da fonte da água da vida eterna. A oferta que pode vir muitas vezes de Satanás para as nossas vidas, o engano, isso vai desviar a promessa de Deus para a nossa vida. A impaciência, a falta de concentração, o medo das circunstâncias visíveis, isso nos afasta das promessas de Deus. Satanás, ele vai oferecer coisas momentâneas que vão matar a nossa sede instantaneamente, mas não vai nos levar para a fonte da vida eterna. E o Senhor fala aqui, para que nosso processo seja mantido e nós possamos ir em foco em direção às águas eternas, nós precisamos ter o alvo. Crer e não se contaminar. As águas estão vindo, não se contamine. As águas de Deus são águas eternas. Não se engane com falsas águas. Não se engane com falsas promessas, com falsas alianças, com mentira, com as armadilhas que Satanás vai trazer para a sua vida. Não se engane. Não se esqueça das promessas de Deus para as nossas vidas. Aquele povo tinha uma promessa, a terra prometida. Nós temos que entender que todos nós temos promessas. São elas que tornam o processo de santificação visível através da nossa fé, da nossa entrega, da nossa constância. Caminhe na fonte da vida. Caminhe pelas águas da fonte da vida. As águas eternas são tranquilas e quebrantadas em orações. A palavra de Deus diz: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Precisamos entender que há alegria, precisamos entender que há para nós tudo aquilo que o Senhor tem, tudo aquilo que o Senhor traz, tudo aquilo que o Senhor trouxe como promessa para a nossa vida. Precisamos entender quais são as promessas. Quais são as promessas que o Senhor está falando lá em Apocalipse para o povo santo e olharmos em direção a isso. E quando você olha para você, muitas vezes você diz: mas eu estou cumprindo, eu estou fazendo, eu estou indo. Mas muitas vezes você está se contaminando com as amizades erradas, você está se contaminando com as pessoas que estão com as suas fontes feridas, são pessoas que estão externando aquilo que elas veem, aquilo que elas estão, as circunstâncias delas, e você está se contaminando com o ambiente, com as pessoas, com o momento, e não está deixando o foco, que é o foco da santificação, o foco do processo. Muitas vezes você está na impaciência, não sobre a sua vida, mas sobre aquilo que as pessoas externam, aquilo que as pessoas colocam sobre você. E essas águas, elas trazem para nós a vida eterna, elas trazem a eternidade, mas também nesse momento de luta, nesse momento que nós estamos atravessando, nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor está falando para nós: eu trago para vocês a fonte, ainda nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão desacreditadas, onde a culpa é tudo e todos, mas não olham para aquilo que Deus tem, aonde Deus está falando: eu estou trazendo água, eu estou trazendo pão no deserto. Nós precisamos entender que há um Deus que Ele nos promete novos céus e nova terra. Isaías 65:17, depois você pode estar olhando e lendo. Ele fala sobre a nossa vida eterna, a alegria, mas não é só lá, é aqui, é hoje que nós temos direito a vivermos sempre com a nossa alma cheia, com a nossa alma saciada, com a nossa alma cheia de alegria, de plenitude.
E aí você me diz, mas eu não tenho momento. Eu vivo momentos difíceis, eu vivo momentos onde eu estou caminhando. Se você está no processo do deserto, você vai caminhar, você vai ser atacado, você vai ser alvo, você vai ser desacreditado. Mas não é sobre aquilo que os outros estão vendo sobre a tua vida, mas a promessa de Deus. Você está no meio do deserto, em direção a uma terra prometida, em direção a uma promessa para sua vida. Você não pode desfocar por conta daqueles que estão bebendo de outras fontes, fontes que não vai saciá-los, mas você pode permanecer buscando na fonte, que é a fonte divina, que é a fonte que você está prostrado aos pés do Senhor, que você está buscando, que você está saciando a sua sede. Não importa quantas lutas, quantas provações, quantas perseguições, quantas traições, tudo isso vai te tornar ainda mais forte no meio do deserto, porque a cada pancada você se ergue mais forte, a cada tribulação você se posiciona mais forte, a cada momento de guerra você se levanta mais forte, e chega uma hora em que Satanás olha e diz, mas não desiste, não para, não cai, é porque há fonte jorrando, é porque a água está fluindo dentro do interior, e é isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Ele quer que você olhe para a fonte, Ele quer que você olhe sobre as águas que vão arrebentar no deserto, Ele quer que você olhe para essa água que vai ser transformada em lagos, e essa terra vai se transformar dentro de você, aonde há sequidão, aonde há dor, aonde há paralisia espiritual, aonde há destruição da sua vida financeira, do seu casamento, da sua família, aonde há terras secas. Deus quer fluir, Ele quer vir com águas, Ele quer te dar as águas que fluem para que você possa caminhar sobre elas, mas não são essas águas em que você vai criar atalhos, essas águas podem te levar à perdição. É isso que o Senhor trouxe ao meu coração. É isso que o Senhor está falando. Traga para você as águas que são fonte da vida eterna, águas que irão te levar para onde você estiver destinado como promessa. Cada um de nós tem uma promessa, e a sua promessa é entre você e Deus, mas nós sabemos que há um direcionamento de Deus para as nossas vidas sobre essas águas, que você possa colocar no seu coração a fonte de vida eterna como prioridade. Ah, mas há um alto preço. Ah, mas eu não resisto. Há quantas tribulações, há quantas perseguições. Não importa. Se você bebe da fonte, da água certa, você se permanece livre, em plenitude, em descanso, olhando para o cenário e entendendo que quem te guia a caminhar sobre as águas é Deus. Que não é você que está lutando, mas Ele e os seus anjos estão ao teu redor. Que o Senhor possa tocar o seu coração com essa ministração. Ele sempre fala comigo e eu senti de compartilhar. Beba da fonte da água da vida eterna para que você possa romper em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.